Banco Alemão Transatlântico, ele teve seu reconhecimento do valor cultural por suas características arquitetônicas. Característica daquele período de uma expansão industrial, econômica. Num período muito interessante de modernização da cidade, em 1926 é inaugurado esse banco. É um prédio bastante simples em termos estruturais, mas bastante complexo em termos de acabamento. Numa fase em que o mundo estava vivendo algumas eclosões culturais. Então o prédio apresenta diversas características Art Deco, com vários elementos Art Nouveau. Então não é possível especificar claramente qual o estilo, por isso que ele é chamado de eclético. E é possível inclusive ver situações onde a estrutura está aparente e lisa, totalmente limpa, quer dizer, que era uma característica da Bauhaus, que na mesma época também vivia sua eclosão. Então, no fundo, é uma mistura de estilos que gerou um prédio com uma personalidade muito específica. A fachada é toda trabalhada com elementos e ornamentos que representam brasões dos países com os quais o Banco Alemão tinha relação comercial. Dentro do prédio, os elementos Art Nouveau e Art Deco se misturam o tempo inteiro. Essa peça, apesar de estar em ótimo estado de conservação, ela está solta aqui, então tem que ter um certo cuidado. Na verdade, não tem muito o que fazer com ela, mas aqui é limpeza, um rejuntamento e só. O hall, esse espaço que a gente vê aqui atrás, né, era o coração, né, o ponto de encontro entre o banco e o usuário, né, o público. Aqui eram as caixas do banco. Então ele vamos dizer assim, o salão nobre. Após o encerramento das atividades do banco, esse espaço sofreu uma série de intervenções. Esse projeto para mim tem uma particularidade muito específica. Assim. Eu trabalhei com meu pai durante 2 décadas. Esse foi o último projeto feito em parceria com ele. Ele era um amante da arquitetura eclética, era uma pessoa com uma sensibilidade muito grande em relação ao Rio Antigo. A primeira vez que eu entrei com meu pai naquele prédio, a Secretaria de Fazenda ainda ocupava o prédio, a gente caminhou por dentro do grande hall, que na verdade não era um grande hall, eram 2/3 do grande hall. No primeiro momento que a gente entrou, meu pai virou e comentou: tem alguma coisa errada aqui, essa não é a estrutura original. E eu não entendi no primeiro momento que ele estava falando. E aí, quando a gente voltou para a prancheta, que começou a analisar a estrutura do prédio, a gente constatou realmente que a laje e o fechamento tinham sido feitos posteriormente à execução da obra. No ano de mais ou menos 1944, mais ou menos foi feita essa laje. E aí ele teve a ideia de fazer a demolição daquilo e restaurar a grandiosidade do espaço, que tinha sido completamente sufocada, né? E para fazer essa laje, danificou uma série de elementos decorativos do salão. Assim como também a parte de pedra, as colunas, que vocês viram, tá vendo? A gente percebe que está faltando parte das colunas, que é de pedra sabão. Que agora, com o restauro, estão sendo revertidos. Já é possível ver que eles já restauraram vários elementos decorativos que estão em volta aqui do grande hall. Primeiro vem a confecção das formas. É feita em borracha de silicone, em seguida faz o berço em gesso. Aí que entra o processo de fundição da peça. O enchimento de argamassa, formando o desenho, que fica igual essa aqui. Essa aqui já é uma peça já pronta, já fundida. Uma vez que o ornamento é grande, não dá para fazer de uma só vez, é dividido em 3 partes. Feito isso, ela vai já curado, vai para o local onde vai se formar todo aquele conjunto de ornamentação. Depois é feita uma série de prospecções para entendimento de algumas lacunas que nem a pesquisa histórica, nem a iconografia conseguiram revelar. Então, em loco, se abre piso, se retira forros, revelando algumas coisas que estão encobertas. Os elementos que se repetem com muita frequência são mosaicos. É o piso que é de mosaico, está aqui embaixo, onde nós estamos.
vai ser retirada essa parte de cima, mas ele não sabe qual a situação dele, né? Vamos ver depois. Isso vai ser restaurado, limpo e restaurado. A gente tem vários elementos em vidro, que são os vitrais e as grandes janelas do grande hall. São lindos e estavam muito, digamos, apagados. Chegamos aqui e já encontramos perda nele. Então foi todo retirado, catalogado e foi levado para um ateliê de restauro. Essa peça é do painel indústria, é uma junção de chumbo aqui no centro. Ela não possui, até pelo desenho, não possui uma amarração favorável, né? E por isso ela empenou muito. Maleavelmente ela está bem comprometida, né? Ela tinha que estar mais firme. Agora qual vai ser o meu critério? Vou identificar todas as soldas partidas, refazer, e nessa parte dos vidros instalados existe um processo de colocar uma capa de chumbo, e esse trabalho melhor é retirar parte do vidro, uma parte do vidro partido, instalado, colocar o chumbo e voltar com aquela parte, dando a folga necessária para que ela volte. O vidro é retirado a poder de pancada, claro que pancada cadenciada e sob pressão já da própria profissão, a gente sabe como bater. E aí eu coloco o chumbo, volto com o vidro para o local. Estou colocando o material normal do vitral, que é o chumbo, né? E o vidro continuou o original. E aqui eu identifico os vidros que deverão ser substituídos. É feito uma lavagem, né, das peças por imersão. Elas ficam de 2 a 3 dias de molho. Após a lavagem das superfícies, eu identifico os vidros que deverão ser substituídos. Aqui, por exemplo, é o desenho, os detalhes de um telhado de um casario. Esse detalhe do telhado, ele teria que vir aqui, ó, nesse vidro. Esse vidro não poderia ser azul, teria que ser nesta cor do âmbar. Aqui são partes de bloco, né, de fumaça das chaminés produzidas pelo trabalho da indústria, né? Também estão sem pátina, sem pintura. Aí, isso aqui é o complemento desse bloco de fumaça. Então, esse pedaço de vidro aqui também não tem nada a ver com a leitura do desenho. Agora ela vai para a mesa. Essa peça, eu vou retirar todos esses vidros que não estão coerentes e fazer a pintura deles com gravação a fogo e retornar com os vidros bem aproximados dos originais. O vidro ele é cortado manualmente. Tira-se o molde do vidro, aí aquele molde ele é feito em cartolina, né? E aí cortado à mão, tudo artesanal. O da Claraboia é um painel mais decorativo, não existe uma cena específica. E ao longo dos anos esse prisma foi sofrendo intervenções, onde se instalou uma cobertura de telha de amianto que barrava completamente a ventilação e a iluminação. A nossa ideia justamente foi demolir e remover todos esses elementos. Embora a gente saiba logo, só em olhar a gente percebe que é uma imitação de vitral, feita pintada num vidro plano, né, um vidro fantasia. Só que da parte de baixo não dava para a gente notar essa diferença toda, porque a Claraboia estava sem iluminação e também muita poeira, né, acumulada, muita poeira, muita. Ela pode ser igual? Dificilmente,
né? Cada artista tem o dom de pintar de uma determinada forma, mas o vidro fica bastante agradável de se ver. A restauração do prédio para absorver as atividades da FAPERJ e da Academia Brasileira de Ciência. Duas instituições que têm que operar no século XXI, dentro de um prédio de quase 100 anos. E pela configuração do espaço que ele ocupa na cidade. O Rio de Janeiro está vivendo um momento especial de revitalização do centro antigo. Eu acho que isso vem num momento muito favorável, porque o prédio está num posicionamento muito específico, próximo à Candelária ou CCBB, e a presença do grande hall, incluída num contexto sociocultural. Então ele vai funcionar como um salão de recepção, um salão de exposição, né? Um lugar, de novo, do encontro do público com a instituição.